Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson e como vocês já sabem, hoje nós temos aula de Educação Física. Aproveitando, já vamos dar oi para Elisângela. Tudo bem, Elisângela? Nossa intérprete da aula de hoje. Não podemos também deixar de lembrá-los, né? Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir, todos os professores estão lembrando isso, mas é importante. Se você está assistindo às aulas pela TV e não tem acesso à internet, não esqueça, entre em contato com a sua escola e verifique com ela aonde que como que vai ser o procedimento para você entregar as atividades impressas. Mas se você tem acesso à internet e está acessando também o Google Classroom, não esqueça de fazer a atividade obrigatória da aula. Realizando essa atividade, já você garante a sua presença e a sua frequência na aula de hoje, ok? Vamos para a aula então? Vamos lembrar um pouquinho da aula passada? Na aula passada a gente falou sobre o basquetebol, o esporte da bola laranja, aquela bola que eu contei o apelido para vocês, lembra? Quebra-dedo. Eu até ensinei como que você deve proceder usando sempre as duas mãos. Então olha só, vamos relembrar um pouquinho? Ele surgiu lá em 1891 na Associação Cristã para Moços de Springfield. A sigla em inglês é YMCA, tá? Lá em Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. Inventado pelo professor canadense James Naismith. As equipes, então, elas são formadas por 5 jogadores, tá? O objetivo é acertar a cesta da equipe adversária colocada a 3,5 metros de altura. A dinâmica do jogo exige um bom condicionamento físico dos participantes. Então, se você está lembrado, o professor James Naismith inventou esse esporte porque o inverno estava muito rigoroso, muita neve, e como ele queria fazer uma atividade física, que os alunos fizessem uma atividade física dentro do salão, ele acabou desenvolvendo esse esporte. E por que que é 3,5 metros? Por que que não é 3 metros? Exatamente porque foi inventado nos Estados Unidos e eles usam um sistema de medidas não decimal, diferente do nosso. Nós usamos o decimal. Nos Estados Unidos eles usam polegadas, pés e milhas. Então a cesta fica em 12 pés, então daí o número fica um pouco mais redondo, né? Só que daí quando a gente transforma para o sistema métrico decimal, ficam 3,5 metros, tá bom? Só uma curiosidade para a gente lembrar. Hoje nós vamos falar de um esporte que é quase um irmão do basquetebol, muito conhecido também das quadras das nossas escolas, que é o handball, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da origem, algumas curiosidades desse esporte, quais são as regras básicas para jogar e os fundamentos, algo muito importante também da gente lembrar quais são os fundamentos dos esportes. Então lá, o handebol é um jogo rápido com características de outros esportes, como o basquete e o futebol. O maior espetáculo desse esporte é a grande quantidade de gols em uma só partida, tá? No basquete é comum um time chegar a 100 pontos, 110, 120 pontos. No futebol, esse futebol de campo que a gente conhece, às vezes tem uns placares bem magros, né? Os maiores aí tem 8 gols, 7 gols, né? No handebol, a média de gols de uma partida é entre 30 e 50 gols. Então você percebe que sai muito gol, tá? É uma sacola de gol o esporte. E a decisão, né, normalmente fica para o final. É difícil um time marcar um gol e ficar segurando o jogo, né? Se fizer isso, com certeza vai acabar perdendo a partida. A criação do handball é atribuída ao professor Karl Schlenz, que lecionava na Escola Normal de Educação Física de Berlim, em 1919. Então ele é um esporte alemão, com origem alemã, tá? Era praticado inicialmente ao ar livre, em um grande campo com 11 jogadores em cada time. Os jogos de handebol começaram a ser praticados em ambientes fechados com os suecos por volta de 1924. Então, inicialmente, ele foi
praticado no campo, né, no mesmo campo de futebol. Vocês viram ali que tem até o mesmo número de jogadores do campo do futebol. E mais tarde ele foi daí ambientado para o salão. Atualmente é praticamente jogado somente no salão, tá? Em competições oficiais, ou por exemplo, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, torneios mundiais, ele é praticado só no salão. Ainda existe o handebol de campo, mas muito pouco, tá? O que existe também aqui no Brasil, principalmente, é um handebol de areia ou handebol de praia, praticado numa quadra de areia, tá? Tem algumas diferenças na regra, mas a essência do jogo se mantém a mesma. Estreou para os Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, foi quando o handebol entrou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, tá? A primeira participação de uma equipe brasileira ocorreu somente em 1992, nos Jogos de Barcelona. Então, o Brasil nas Olimpíadas, a participação brasileira nas Olimpíadas é bem recente nesse esporte. A prática de campo foi esquecida a partir do Mundial de 1966. Como eu falei para vocês, ainda a gente pode encontrar alguns praticantes, mas são muito poucos e competições oficiais já não existem mais, tá? A quadra, né? Olha, durante esse trimestre a gente viu essa quadra muitas vezes sendo utilizada em outros esportes, né? O tappinball, o chokeball, todos esses esportes usam a quadra de handebol. Então é aquela nossa quadra muito conhecida de 40 por 20, tá? E duas coisas que eu quero mostrar aqui para vocês, né? São as distâncias aqui. 6 metros a distância da área do goleiro. Essa área no handebol ela é exclusiva do goleiro, nenhum outro jogador mais pode entrar, tá? E uma outra área que é formada por uma linha tracejada, essa está a 9 metros da linha de fundo. Essa é uma área especial para cobranças de faltas. O que acontece? Se uma falta acontece entre a linha da área e essa linha tracejada, a cobrança dessa falta é feita na linha tracejada, tá? Uma outra marca que tem aqui, eu não coloquei a metragem, mas eu posso mostrar para vocês, é essa que está um pouquinho à frente da área, que é a conhecida marca do pênalti. E assim como no futebol de salão, essa marca está a 7 metros do gol. Como que é o pênalti, né? Se um jogador ele recebe a falta no exato momento em que ele estava fazendo o arremesso, então na hora que ele foi fazer o arremesso, o adversário deu uma entrada faltosa, essa falta ela vira um pênalti, daí ela é cobrada num tiro livre dessa marca de 7 metros. Então essa é a quadra agora sim do handebol, né? Quantas vezes nós conversamos sobre essa quadra nesse trimestre. Quais são as regras básicas aqui? O que a gente precisa saber do básico para poder jogar? Primeiro, a equipe é formada por 16 integrantes. 7 serão os que ficarão na quadra. O goleiro e mais 6 na linha, 1 mais 6. A partida tem duração de 2 tempos de 30 minutos cada, com 10 minutos de intervalo, tá? Então são 2 tempos de 30 minutos jogados. Não há limite de substituições, né? As substituições elas são rápidas, volantes, como a gente costuma dizer. Um jogador que está na quadra sai, o substituto já entra rapidamente, tá? A bola deve ser tocada apenas pelas mãos, somente os goleiros podem utilizar os pés ou o corpo. Então, os jogadores de linha só podem manipular e conduzir a bola com a mão, tá? Já o goleiro não, ele pode usar os pés, né, as pernas, o corpo, a cabeça, o que ele quiser para tentar defender o gol, ok? Com a bola nas mãos, então a bola veio para as minhas mãos. O jogador pode, o que eu posso fazer? Eu posso passá-la para um companheiro, arremessar ao gol ou driblar com a bola, segurando, quicando ela no chão.
Ou eu posso ainda ficar segurando ela, mas só por 3 segundos, daí eu tenho que me desfazer. E eu ainda posso executar 3 passadas ou 3 passos com essa bola na minha mão. Então, vocês vejam quanta coisa eu posso fazer quando a bola vem para mim, tá? Eu posso segurá-la por 3 segundos, passar para um companheiro, posso arremessar, posso executar 3 passos, ou então posso sair batendo ela, driblando, ok? Tudo isso eu posso fazer. Pode-se utilizar o tronco, o corpo, né? A parte do meu peito aqui, da cintura para cima, certo? Para bloquear o adversário, mas não os braços, as mãos ou as pernas. Então, se um adversário vem se deslocando com a bola, eu posso colocar o meu corpo na frente dele, mas eu não posso interceptá-lo com o braço ou esticando a perna na frente, tá? Daí eu estarei cometendo falta. Mas se eu me coloco diante dele, né, com o meu corpo diante dele, isso é possível fazer, tá? Posso bloqueá-lo com o corpo. Nosso primeiro exercício, então, agora que a gente já deu uma passadinha no histórico e nas regras básicas, vamos ao primeiro exercício nosso. No seu movimento de arremesso ao gol, o jogador recebe uma falta, onde deve ser feita a cobrança. No exato momento do arremesso, ele recebeu uma falta. Para onde vai essa cobrança? Tá? Onde que vai ser feita essa cobrança? Vou dar um tempinho aí para vocês lerem as alternativas. Se precisar, dá uma pesquisada lá no Google. Já voltamos.
Voltamos. Você lembra do que eu tinha dito? Olha só. Se ele recebeu a falta no exato momento em que estava executando o arremesso, ele ganha um tiro de 7 metros, o pênalti, naquela marquinha do pênalti igual do futebol de salão. Vamos para o nosso segundo exercício. Quais são as medidas de uma quadra de handebol? Essa está muito fácil, né? Isso foi repetido por diversas vezes na nossa aula. Eu tenho certeza que você já sabe, mas mesmo assim eu vou dar um tempinho para aqueles que ainda não sabem poderem dar uma pesquisada. Daqui a uns minutinhos nós voltamos. Foi bem rápido. Voltamos bem rápido, né? Essa aí está muito fácil, vocês não precisavam de muito tempo, né? Então, tenho certeza que todo mundo sabe que a quadra de handebol ela tem
20 por 40 metros, beleza? Então vamos para frente, agora a gente vai falar dos fundamentos. O que são os fundamentos? Os fundamentos, eles são um grupo de movimentos específicos do esporte que eu devo saber executar para poder praticar aquele esporte. Então, explicando um pouquinho melhor, se eu não sei fazer os fundamentos, eu não terei condições de praticar aquele esporte específico. Então, cada esporte tem os seus fundamentos. Hoje a gente vai tratar aqui dos fundamentos básicos para se jogar handebol. Então, se você quer jogar handebol, precisa saber executar esses movimentos para jogar. Para ficar mais simples para vocês entenderem. Quando a gente tem aula prática, né? Aquela aula na quadra, normalmente os professores colocam lá vocês para ficar fazendo alguns exercícios de passe um para o outro, ou de sair batendo a bola, ou de ficar arremessando no gol, né? A gente não vai diretamente para o jogo. Então, nesses exercícios, vocês estão treinando e aprendendo os fundamentos do esporte. Por isso que é muito importante praticar esses exercícios. Não fazer de qualquer jeito, né? Não fazer achando engraçado, dando risada ou mal feito. Porque esses exercícios vai te ajudar a aprender os fundamentos para depois você usar no jogo, certo? Então vamos aprender quais são os fundamentos do handebol. Então, a empunhadura é um dos fundamentos mais básicos do handebol. Trata-se do ato de segurar a bola de handebol com uma das mãos. Olha a diferença. A bola de handebol ela é bem menor que a de basquete, lembra? Quando eu falei no basquete, eu disse para vocês sempre utilizarem as duas mãos. Agora, a empunhadura da bola de handebol é diferente. Ela é feita com uma mão apenas, tá? A empunhadura correta no handebol é feita segurando a bola na palma da mão e apertando, fazendo pressão com a ponta dos dedos. Então, a tua mão fica mais ou menos nesse formato aqui, ó, né? Abraçando a bola com os dedos, ok? Muito importante a gente ter uma boa empunhadura da bola de handebol, porque ela vai ser manipulada o jogo todo com uma das mãos apenas, tá? A recepção deve ser feita sempre com as duas mãos, paralelas e ligeiramente côncavas, em forma de concha, e voltadas para a frente. Então, a recepção, se a bola é lançada para mim, passada para mim, eu vou receber sempre usando as duas mãos. A recepção mais comum é dessa forma aqui. Existem alguns jogadores que adaptam e recebem a bola com uma concha aberta ao contrário, como se fosse uma boca de jacaré, né? Mas o mais comum, o mais fácil é as mãos nessa posição, tá? Então eu recebo a bola com as duas mãos e depois parto para uma empunhadura com uma mão apenas, ok? O passe, né? Um time de handebol, os jogadores de handebol têm que ter um bom passe. O passe é um dos fundamentos mais importantes. Se eu consigo receber a bola e empunhar a bola, eu já estou me adiantando para ter um bom passe. Estão vendo como as coisas estão interligadas? O passe é um dos principais fundamentos técnicos do handebol, sendo o ato de lançar a bola entre os jogadores de uma mesma equipe. Quais são os tipos de passe que nós temos? O passe de ombro, o passe em pronação, o passe por detrás da cabeça, o passe por detrás do corpo, o passe para trás e o passe quicado. Vamos ver um pouco mais explicado isso daí para vocês entenderem. O passe de ombro, o mais utilizado, é aquele que eu empunho a bola e vou trazer a bola aqui, ó, mais ou menos na altura da minha cabeça. O meu ombro fica quase em 90 graus com o meu braço. E dessa posição eu faço o passe para o meu companheiro. Esse, com certeza, é o passe mais utilizado no handebol, tá? Depois nós temos o passe em pronação. Esse, eu seguro a bola como se ela fosse cair da minha mão para baixo e faço um passe para o lado, girando o meu braço, girando o meu pulso. Esse movimento chama-se pronação. Então, eu faço um passe mais lateral, certo?
O passe por detrás da cabeça, também empunho a bola, vou quase que para um movimento do passe do ombro e em vez de eu passar aqui pela minha frente, eu vou passar por trás da cabeça, aqui pelo alto, tá? Um passe usado também para eu passar para um colega que esteja um pouco mais atrás de mim ou na mesma linha, enganando também o adversário. O passe por detrás do corpo, parecido com o de trás da cabeça, só que em vez de eu lançar a bola por aqui, eu vou lançar a bola por trás do meu corpo, né? Do meu dorso. Seguro a bola, empunho a bola, faço um movimento por trás do corpo, tá bom? O passe para trás é simplesmente eu lançar a bola para cá ou para esse lado, né? Tanto faz, certo? E o passe quicado, basicamente ele vem na posição do passe de ombro, só que em vez de eu lançar a bola diretamente para o meu companheiro, eu lanço ela no chão. Então ela bate no chão, ela quica no chão e chega nas mãos do meu companheiro. Então esses são todos os passes, né, usados no jogo de handebol. Por isso que nas aulas práticas a gente fica lá fazendo vocês repetirem. Vejam quantos tipos de passe eu posso usar. E no jogo de handebol, o passe é muito importante, galera. Por isso que tem que treinar muito. Quando as nossas aulas práticas voltarem, vamos caprichar nesse treino de passe do handebol, ok? O drible, né? O drible é um fundamento básico, mas de pouco uso. Trata-se do ato de quicar a bola com uma das mãos sem perder o domínio da bola. É utilizado para fintar a defesa, sair da marcação, conquistar uma posição de arremesso mais favorável e para progressão. É o bater a bola no chão. Como no basquete, eu só posso usar uma mão. Se eu usar as duas, é uma infração, é considerado 2 dribles. Eu posso sim trocar de mãos, mas é uma mão só que vai tocar na bola. No handebol ele não é tão utilizado como no basquete, tá? O que se utiliza mais é o passe, mas eu posso fazer também. E por fim, o arremesso, né? Que é aquele fundamento que vai resultar em pontos para a equipe, que é quando eu acerto o gol. O arremesso é também um dos principais fundamentos técnicos do handebol. É através do arremesso que se marcam os gols. É o ato de lançar a bola em direção ao gol, a meta da equipe adversária. Existem também vários tipos de arremesso. Assim como a gente viu vários tipos de passe, nós temos também vários tipos de arremesso. Olha só, com apoio, em suspensão, com queda ou com rolamento. Vamos entender então um pouquinho melhor como é que são esses arremessos aí. Então, com apoio, né? Com apoio aonde? Com apoio nos meus pés. Então, eu estou no chão, estou com os 2 pés no chão. O movimento é muito parecido com o do passe de ombro, né? Só que o meu arremesso, ele vai com mais força, tá? No passe, eu uso um pouco menos de força, porque eu preciso de mais precisão. No arremesso, né, a minha precisão não precisa ser tão grande, o objetivo é acertar o gol, então eu vou colocar um pouco mais de força no meu braço, fazendo com que a bola saia com mais força. Outro tipo é o em suspensão. Então, vamos entender um pouquinho. Se o primeiro com apoio eu tinha os pés no chão, o em suspensão eu vou ter os pés no ar, né? Então, é aquele arremesso que eu faço com um salto. Então, enquanto eu estou no ar, eu executo o movimento com o meu braço do arremesso. Esse arremesso em suspensão, ele é muito feito combinado com aquela regra dos 3 passos. Então, o atleta utiliza aqueles 3 passos na quadra para pegar um impulso, para pegar mais velocidade, e quando ele salta, ele transfere para a bola a velocidade que ele acumulou nesse movimento dos 3 passos. Então, ele executa os 3 passos, salta e arremessa, tá? Então, é uma junção de 2 fundamentos aí. Os 3 passos, que a regra me possibilita, e o arremesso em suspensão. Com esse tipo de arremesso, o atleta consegue, se ele saltar ali próximo da linha da área, lembra que ele não pode pisar na linha da área, mas pelo ar ele pode invadir. Então, se ele executa os 3 passos, salta
e no ar ali, em suspensão, faz o arremesso e marca gol, se ele cair dentro da área, isso não é falta, tá? Então, os atletas utilizam esse arremesso de suspensão para invadir a área pelo ar e arremessar mais próximo ao gol, ok? O arremesso com queda. O arremesso com queda, o atleta causa um desequilíbrio no corpo dele para frente, tá? Ficando apoiado num pé só e depois caindo. E nesse movimento de queda, ele solta a bola em direção ao gol. Esse é um arremesso muito utilizado no tiro dos 7 metros, naquela cobrança de pênalti, tá? Então, o atleta ele tem que manter os pés apoiados no chão, pelo menos um dos pés apoiado, então ele acaba usando essa técnica de projetar o corpo para frente, cair e fazer o arremesso. Só ele tem que lembrar de depois de soltar a bola, se apoiar nos braços, né? Senão pode cair com o nariz na quadra. E o final é o com rolamento. Pode ser até usado junto com o arremesso em suspensão ou com o arremesso em queda. O que é? Qual é a diferença? É a finalização do arremesso. O atleta executa o arremesso e na hora de finalizar, ele finaliza com um rolamento no chão, utilizando uma técnica do judô. Ele apoia o ombro no chão e rola sobre o ombro, tá? Isso é para evitar que ele acabe se machucando na queda. Então, normalmente, esse arremesso com rolamento, né, os atletas das pontas, eles utilizam bastante esse arremesso com rolamento, porque também ele invade a área, faz o arremesso e finaliza com um rolamento dentro da área, tá bom? Então, esses foram todos os tipos básicos de arremesso. Existem outros ainda. Volto a lembrar. Lembra nas aulas práticas que o professor coloca você lá para ficar treinando arremesso? Primeiro tem que ser o arremesso parado, depois ele coloca um colchãozinho ali na frente, você tem que arremessar e cair no colchão. Estamos fazendo um treinamento de fundamentos. Vocês veem como é importante isso, a gente treinar isso lá na escola, tá? Nosso terceiro exercício, então. Vamos lá, exercício 3. Quais são os fundamentos do handball? Nós vimos vários e uma dessas alternativas aqui tem todos eles. Vamos dar uma lida? Então lá, alternativa A, empunhadura, recepção, passe, drible e arremesso. Alternativa B, empunhadura, recepção e chute. Alternativa C, recepção, passe, chute e cabeceio. E alternativa D, condução, toque e arremesso. Então, qual é a alternativa que tem os fundamentos do handball, ok? Vou dar um tempo aí para você responder, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos, gente. Você conseguiu identificar qual alternativa tem os fundamentos do handebol, específicos do handebol? Vocês viram que aqui está misturado, né? Tem uns fundamentos aqui que são de outros esportes, na verdade. Mas primeiro vamos ver qual é a que está correta. Olha lá, alternativa A, empunhadura, recepção, passe, drible e arremesso. Rapidinho, ó, vamos ver. Na B, a gente tem lá o chute. Esse não é um fundamento do handebol, na verdade é um fundamento do futebol, tá? E na alternativa C, a gente tem aqui o cabeceio, que também é um fundamento do futebol. E na alternativa D, a condução e o toque, né? A condução é um fundamento do futebol também e o toque um fundamento do voleibol. Viram só como estava tudo misturado? Mas a alternativa correta, A, empunhadura, recepção, passe, drible e arremesso. Exercício 4. Qual alternativa não é um tipo de arremesso no handebol? Agora os arremessos, né? A gente viu aquela lista de tipos de arremesso. Qual não é um arremesso do handebol? Com apoio, em suspensão, pronação ou com queda. Então, de novo, você vai ter mais um tempinho, alguns minutos, para responder a esse nosso exercício. A gente volta daqui a pouco. Voltamos bem rapidinho dessa vez, né? Mas é que você já sabe qual é a resposta, né? Então, é a pronação. Pronação não é um dos tipos de arremesso, né? Pronação é um dos tipos de passe, tá? Então, o arremesso é com apoio, em suspensão e com queda. Essa pronação ali é um tipo de passe, não de arremesso, ok? Revisando então, gente.
O handebol foi um esporte, é um esporte com origem em Berlim, na Alemanha, organizado pelo professor Karl Schillens. Quando tem a bola nas mãos, o jogador pode segurá-la por 3 segundos, efetuar até 3 passos, passar, driblar e arremessar. Os fundamentos são a empunhadura, a recepção, o passe, o drible e o arremesso. Então, essas foram os assuntos que nós tratamos na aula de hoje. Eu ainda quero deixar para vocês aqui 3 sugestões aqui, 3 vídeos lá do YouTube, para você talvez pesquisar e saber um pouquinho mais sobre o handebol, tá? Eles tratam um pouquinho mais desses assuntos que nós tratamos aqui hoje. Falam principalmente sobre as regras e sobre os fundamentos do esporte. Aquilo que a gente precisa saber para poder praticar um esporte. Ok? Terminamos por aqui hoje. Você se cuide, fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!